Boas pessoal, está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu, Daniel Godinho, para quem não me conhece, e aqui o Mr. Diogo Rego. Nós aqui costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados a partilhar muitos dos seus ensinamentos aqui nestes episódios. Marketing, vendas, liderança, negócios e muitos outros temas nós iremos debater aqui neste mesmo episódio nos próximos minutos. E hoje temos uma convidada muito especial. É ou não é, Diogo? É sim, senhor. Portanto, a nossa convidada é uma empreendedora especializada em intermediação de crédito e mediação de seguros, licenciada em Economia pela Escola de Economia e Gestão da Universidade de Minho e com um mestrado em Gestão Comercial pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Iniciou a sua carreira profissional em 2016 ao cofundar, juntamente com o seu marido, a sua própria empresa. Posteriormente, assumiu funções na área comercial, operações, mercado internacional e gestão de empresas na Acbrito S.A. e desde 2020 está na área de intermediação de crédito e mediação de seguros e atualmente, em 2025, lançou a sua própria marca, Aris, conta com 90 colaboradores e 3 lojas. Sem mais demoras, damos as boas-vindas à incrível Kátia Clemente. Bem-vinda! Obrigada por essa excelente apresentação. Obrigada pelo convite. Obrigado nós. Obrigado nós. Muito obrigado, Kátia, pela tua presença. E eu quero começar com a pergunta mais difícil. Exato. Quem é a Kátia? Bom, é realmente difícil. Quem é a Kátia? Olha, mas a Kátia é sobretudo uma mulher empreendedora, como dizia o Diogo, muito ligada à família. A família é um grande pilar para mim. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha. E a família é realmente mais importante. Depois sou uma profissional que adora o que faz. Estou na área da intermediação de crédito. Tenho uma equipa grande, faço muita gestão de equipa, sempre fiz e gosto imenso de trabalhar com pessoas e poder aliar agora esta área financeira, que foi a minha área de estudo, com a gestão de equipas, com a gestão de pessoas, tem sido assim realmente muito, muito interessante e, portanto, gosto muito do que faço. Tu sempre quiseste ter uma equipa grande ou foi uma coisa que surgiu naturalmente? Olha, foi surgindo. Sempre. Foi uma coisa que desde sempre eu fiz sem me aperceber. Mesmo quando ainda estudava, fazia voluntariado e fazia gestão de equipas na altura na Cruz Vermelha, na Juventude Cruz Vermelha de Braga. E eu comecei como voluntária, depois assim já estava a fazer gestão de equipas lá, equipas internacionais, também projetos internacionais dentro da Cruz Vermelha, então foi algo que sempre foi acontecendo. Quando fundamos a equipa, fundamos a empresa, era uma empresa muito, muito pequeninha e a ideia é vamos ver o que é que acontece, um passo cada vez. A ideia não era realmente sermos 90 como somos hoje. Mas as pessoas foram se juntando e fazia sentido, foram agregando valor. Isso é sempre também uma premissa, é ter as pessoas a agregarem valor. Não agregando valor também não faz sentido ser só para o número, só para juntar. E portanto, olha, foi acontecendo e eu gosto, porque acho que há sempre alguém que acrescenta sempre alguma coisa e a diversidade das equipas é sempre interessante e uma mais-valia para o nosso crescimento. E como é que se gera tantas pessoas? Porque imagina, e como é que tu te preparas mentalmente? Porque eu olho muito para mim que é, hoje temos 16 pessoas, mais ou menos eu sempre disse, eu não quero ter 100, 200 pessoas, porque se calhar eu hoje olho para mim e não sinto que esteja preparado para isso. Mas como é que é a preparação para lá chegar? Olha, aqui na base, ainda estou a aprender, porque isto a gente vai aprender. Sempre a aprender. Aqui o mais importante foi, sobretudo, criar a hierarquia. Ou seja, nós temos 90 pessoas, elas estão divididas por diferentes equipas, em diferentes lojas, e então cada equipa tem um responsável e nós vamos gerindo por hierarquia. Ou seja, eu não faço a gestão direta de 90 pessoas. Eu tenho, no meu caso, eu enquanto board, enquanto fundadora da empresa e mesmo da administração, faço a gestão dos team leaders, ou seja, dos diretores de departamento. Depois, enquanto diretora própria do departamento da área do crédito, eu faço a gestão direta da equipa e a reportarem diretamente a mim, são 12 pessoas. Pronto, então acaba por ser mais fácil assim. Depois vamos fazendo a gestão macro, mas
Responsabilizar foi uma das principais ações que fez com que também conseguíssemos crescer. Delegar, responsabilizar para hoje não... E muitos processos, métricas, etc. Isso existe, faz parte. Sentes que foi necessário logo desde o início ou só se calhar numa fase em que a equipa já era maior? Tentamos logo desde o início. Tem muito a ver também com a base de gestão. Sim, e então trazermos estas métricas para o negócio, perceber quantas leads é que entram, quantos contactos têm que ser feitos, os timings em que eles são feitos. Depois foi tentativa e erro, né, de perceber, ok, este aqui funciona melhor, ali funciona pior. Se eu quero chegar a estes resultados, esta pessoa, trabalhamos X leads, se eu preciso de mais, vou precisar de mais pessoas. Isso foi, mas sempre teve muito aqui na nossa base as métricas e as medidas e fazemos semanalmente a equipa de direção, segunda-feira às 9h30 da manhã, o primeiro dia é para... A primeira hora do dia é para medir os resultados da semana anterior. Juntámos-nos todos, os diretores estão lá a ver resultados e a prever o que é que vamos fazer para esta semana, quais é que são os resultados meia hora, mas está ali tudo a ver os números. Boa. Isso é importante, fazer a análise e a avaliação de números de tantas pessoas, não é? Tem que se perceber o que é que está a acontecer e o que é que não está a acontecer. É essencial. Sim. Relativamente, eu queria te fazer outra questão também. Não está aqui, foi como eu te disse. Nós temos perguntas aqui, mas eu nunca faço as perguntas que cá estão. É muito raro. É coisas que me vêm na cabeça. E há sempre aquela crença que nos negócios, principalmente, pelo menos eu tinha essa crença e mesmo eu sei que há muitas pessoas que têm, que é: eu tenho o meu negócio e só sou eu, não é? Eu vou construir. Mas eu olho para o teu negócio e sei que tu tens sócios. É importante? Qual é que é a importância? Qual é que é o papel que os sócios desempenham nos teus negócios? Ou seja, para ti, como é que foi essa visão de alargar, de trabalhar com outras pessoas? Olha, foi uma visão que também foi construída. Nós não, quando começamos a parte da sociedade, não era algo que eu visse tão com bons olhos por experiências passadas, não só minhas pessoais, mas também os meus pais, também não sócios, eles sempre empreenderam e as coisas não correram tão bem. E então, quando surgiu a primeira sociedade, eu criei a empresa com o meu marido, éramos sócios na altura, pronto, mas já era uma sociedade que já tinha sido feita primeiro em casa. Exato. Quando surgiu a primeira, um convite, surgiu quase que uma oportunidade. Era uma pessoa que se juntou à equipa e que fazia sentido ela crescer connosco. E foi aí que me fez mudar aqui um bocado o mindset. Primeiro, perceber que se eu quero crescer, acrescentar pessoas à sociedade vai-me ajudar a crescer, porque vão trazer uma visão nova, vão estar muito mais ligados a nós, ao crescimento, ao sofrimento de todo o que é, todo este esforço que é muitas vezes de criar uma empresa e querê-la ver crescer. É diferente se tu fores um colaborador da empresa, um funcionário da empresa, do que se tu fores sócio da empresa, não é? Nós acabamos por ter uma ligação muito maior enquanto sócios, nem que seja uma ligação financeira, de que se a coisa não correr bem, tu tens que te colocar e, portanto, tens aqui outra responsabilidade. E aquilo que eu aprendi nessa altura foi que os sócios têm que ser pessoas muito com os mesmos valores, têm que estar alinhados com aquilo que nós queremos. E esta na altura, esta introspecção que fizemos foi perceber, ok, o que é que correu mal no passado, para também nos libertarmos aqui destas crenças, o que é que correu mal, e foi muito perceber então, ok, isto correu mal, se aquelas pessoas não estavam alinhadas com aquilo que nós queríamos, há valores mais importantes do que outros, há informação que nós precisamos de um sócio e temos que a procurar para realmente fazer sentido. E hoje, para este novo projeto, para a Aris, trouxemos mais 2 sócios que nos vieram acrescentar muito valor em áreas que nós não tínhamos conhecimento e, portanto, se queremos diminuir a curva de aprendizagem, vamos trazer pessoas com valor para nós, que estejam alinhadas com a nossa visão, com aquilo que nós queremos, não só como empresários, mas também como pessoas, que é importante. E por mim faz todo sentido ter muitos. No board da Aris nós somos 5,
Entretanto, temos outra empresa também à parte, com sócios diferentes, na área mais da construção, e ainda temos uma das nossas agências, tem mais um sócio. Ou seja, para quem não queria sócios hoje em dia, Exato, está cheio de sócios. já temos muitos, mas acho que todos vêm acrescentar e, portanto, é uma mais-valia. Muito bem. Pegando aquilo que estavas a dizer da Aris e falando um bocadinho da Aris, mas entrando aqui um bocadinho atrás, tu de facto tens aqui um percurso na área da gestão de economia e o porquê de teres entrado aqui na parte de intermediação de seguros e na parte de mediação de mediação de seguros e intermediação de crédito. O porquê de teres entrado aqui pelo mundo financeiro nesta área, digamos assim. Aconteceu muito porque nós criamos a empresa. Na altura o meu marido trabalhava na área imobiliária. Ok. E quando nós criamos a empresa, não nos fez sentido, nem fazia sentido estarmos os dois na empresa naquele momento, até por uma questão financeira, não é? Sabemos como é que são os arranques das empresas. E então eu fui trabalhar para a área, trabalhava já na Acbrito, na área comercial. Sempre foi uma área que eu gostei muito. Okay. Na altura, até eu comecei a trabalhar no escritório das 9 às 5, era responsável comercial pela área internacional, desenvolvimento de produto. Você imagina, vocês queriam fazer um sabonete próprio para a vossa marca, era eu que trabalhava, o private label. Mas não me fazia sentido aquele trabalho das 9 às 5. E então houve o desafio na altura de abrir as próprias lojas. E eu disse que gostava e queria, então fui responsável por essa abertura de lojas. Abrimos em Lisboa, no Porto, e isso sempre fez muito mais sentido para mim, a gestão de equipas. Na altura trabalhava na área comercial, fazia parte de uma equipa, mas trabalhava sozinha. E depois era a área das vendas, que também sempre foi algo que eu gostei muito, das vendas, do trabalhar com o público. Na altura, na empresa, na imobiliária, a área do crédito não estava tão desenvolvida. E depois foi na altura, nós casamos, depois já não estava a fazer tanto sentido para mim ir e vir todos os dias para o Porto e queria fazer algo meu. Foi quando eu vim, então, aí na altura para a imobiliária e peguei na área da intermediação de crédito. Estava ali um bocadinho, estava parada, basicamente, não estava a ser desenvolvida. Fazia parte da minha formação de base e era a área que eu também mais identificava, mais do que a área do imobiliário em si. Eu preferia a área financeira, e então fui desenvolvê-la. E foi na altura da pandemia, foi ótimo, porque aqui na área da intermediação de crédito, apesar da formação de base já ser financeira, existe uma série de formações específicas que têm que ser feitas. Então aproveitei a pandemia que estava em casa e fiz todas as formações e mais algumas, todas as habilitações. Muito bem. Boa. E outra questão aqui que eu também queria pegar, relativamente, hoje tu tens a tua marca pessoal, tu desenvolves a tua marca pessoal no Instagram, no TikTok. Consideras que é importante hoje cada vez mais donos de negócios aparecerem e estarem nas redes sociais? Sim, considero. Acho, olha, isso foi um ponto de viragem para nós mesmo na captação de clientes. Quando fazíamos enquanto marca e fazer enquanto Kátia Clemente, eu aparecia na marca, mas não tinha o mesmo alcance que tenho na marca pessoal. Para mim isso fez toda a diferença, não só a captação de clientes, a captação de equipa, reconhecimento também no mercado em que nós estamos. Fez todo o sentido para mim trabalhar a marca pessoal. Não é algo que eu diga assim que é super fácil, não é? Vai toda a gente, vamos todos criar marca pessoal. Foi um desafio no início. Tem que estar predisposto para. Tu não querias aparecer na altura? Olha, era muito exigente comigo mesma, comigo própria, quando a gente querer aparecer perante uma câmara, parece que tem que estar sempre perfeito, tudo perfeito. E quando me libertei dessa exigência e comecei a levar as coisas com mais leveza, foi quando as coisas começaram a correr melhor. Simplesmente assumi que iria aparecer. Pronto. Boa. Muito bem.
Voltando aqui à questão do crédito de habitação, porque de facto é algo que cada vez se fala mais, eu sinto um bocadinho isso. E tu, efetivamente, tens ajudado várias pessoas aqui no que é o crédito, habitação, imobiliária, etc. Quais é que são aqueles erros que as famílias te aparecem à frente e mais cometem no que é o pedir um crédito? Eventualmente até falar, se puderes, na lógica de existem os intermediadores de crédito que não têm custos. Portanto, falar um bocadinho dessa parte, porque eu já falei com algumas pessoas e as pessoas pensam, não tem custos, como é que eles ganham dinheiro? Portanto, se puderes abordar verdade. um bocadinho estas questões. Então, a intermediação de crédito é uma área ainda muito recente. Ela começou a ser legislada em 2019 pelo Banco de Portugal, que é o regulador aqui dos intermediários de crédito. Ou seja, havia muito desconhecimento nessa altura. Agora, ouve-se falar muito mais porque cada vez mais também existem mais profissionais. A questão das redes sociais também ajuda muito. Contudo, há ainda muito desconhecimento relativamente a essa questão do serviço ser gratuito. Isso. É gratuito para o cliente. Quem nos comissiona são os bancos. Isto sendo um intermediário de crédito vinculado. Depois existem mais duas categorias de intermediários de crédito. Existem os intermediários de crédito não vinculados e aí sim o cliente é que paga. Pronto. Nos intermediários de crédito vinculados significa que nós estamos vinculados a uma série de bancos e que são estes bancos com quem nós trabalhamos. Nós só podemos apresentar propostas destes bancos com quem temos contratos. Isso. E serão eles então a pagar-nos. Isto torna o processo de alguma forma também isento, no sentido de que nós recebemos comissão igual, independentemente do banco com quem estamos a trabalhar. E portanto, Isso é obrigatório por lei? Não, existe. Pois. Pronto, isso mas é um mercado, É um mercado, que não é? está ali Está estabelecido, ok. Sim. E então, para além de que esta comissão é comunicada ao cliente, vem na FIN, vem toda essa informação. Pronto, e então o cliente só tem vantagens para ele. Também, como nós somos comissionados aqui pelos bancos, a defesa que nós fazemos com o cliente acaba por ser também aqui diferente, e isto foi um requisito do Banco de Portugal. Para quê? Para o cliente ser mais informado. Ou seja, o que é que existia antes? Eram os promotores dos bancos. Ou seja, eu trabalhava para um banco e eu apresentava as propostas daquele banco. Agora não, ou seja, nós podemos apresentar várias propostas, compará-las, defendê-las, estamos também a trazer informação para o mercado. Que é o que mais falta no mercado. Certo. E é por isso que a maior parte das famílias também cometem erros. Por falta de informação, falta de conhecimento. Claro que às vezes também muita informação cria desconhecimento, cria confusão, e pronto. E então tem que se procurar procurar, fazer perguntas e querer realmente saber. Sim, porque efetivamente quem nos está a ouvir, famílias, ou seja quem for, estamos a falar de termos como TAEG, TAN, spread. Isto vou chamar para o comum dos mortais, é complicado. Ou seja, este papel que os intermediários de crédito têm acaba por fazer com que esta informação se calhar fique muito mais transparente, digo eu. Sim, e um intermediário de crédito que realmente esteja a fazer bem o seu trabalho vai explicar estes termos. Que a minha preocupação e aquilo que está incutido também na minha equipa é que o nosso cliente consiga compreender as condições que está a contratar. Para quê? Para que no dia em que ele ouça uma notícia em que lhe digam que, olha, está a X, ele consiga identificar. Porque a maior parte dos casos, o que é que acontece? Eu pergunto ao cliente, olha, mas sabe qual é que é o spread? Quais são as suas condições? Onde é que eu vejo isso? Não faço ideia, eu contratei o que me disseram. A maior parte das pessoas que te aparecem têm esse desconhecimento? Sim, muito. E era isso que te ia perguntar, porque também há muitos profissionais que não passam essa informação. Deviam. Deviam. Pois deviam. Deviam, porque... Ajuda a todas as partes, acho eu. Sim. Mas isso, pronto. Há bons e maus profissionais em todo lado. Só posso controlar os que estão na minha equipa e controlar no sentido de formar para que realmente assim seja. Eu nas minhas redes sociais dou muita formação, o meu conteúdo é muito educativo, porque eu também gosto desta parte da formação e desta parte da infoprodução.
E também dou muita formação mesmo a profissionais da área, porque esta é uma área que parece que nós, enquanto clientes, por vezes temos aqui um bocado a ideia de que é tudo igual em termos de oferta. Mas não, existem muitos pormenores, existem muitas pequenas coisas que têm que ser analisadas e só estando no dia-a-dia, a trabalhar todos os dias com os bancos, com diferentes processos. Eu mesmo já tendo analisado centenas e centenas de processos, eu quase todos os meses, se não todas as semanas, me aparece alguma coisa nova, algum pequeno pormenor num processo diferente. Pronto, e nós vamos aprendendo com isso e por isso aqui o volume também nos ajuda, a experiência também nos vai ajudando ao longo dos tempos. A mesma questão, se calhar até pior, nos seguros. O comum dos mortais a analisar um seguro é uma dor de cabeça, aquilo. Portanto, vocês também surgem aqui numa lógica de ajudar e de fazer com que esta informação fique transparente. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Literalmente, na minha perspectiva, querer um crédito não faz sentido ir sozinho a um banco, faz muito mais sentido trabalhar com um intermediário de crédito que realmente faça esse trabalho de forma gratuita e que nos ajude aqui a escolher o melhor caminho, certo? Sim. Se por várias... Primeiro tu vais a um banco, não vai-te apresentar a proposta dele, não te vai apresentar a proposta do vizinho, não é? Enquanto que tu vais ao intermediário de crédito, apresenta-te as várias propostas. Da mesma forma que quando eu vou negociar com um banco uma proposta, eu já sei à partida quais é que são as condições de mercado, ou seja, eu já sei quando vem uma proposta se aquela proposta está enquadrada, se há outra melhor no mercado ou não. Da mesma forma que eu nunca negociei uma proposta só, negocio várias, negocio em volume e, portanto... até é sempre uma mais-valia para o cliente. E cada vez mais os bancos também me parece que apostam nos intermediários de crédito, na formação dos intermediários de crédito, porque cada vez existe menos balcões e os intermediários de crédito são aqui uma cara que está a ser dada também em nome do banco e, portanto, eles estão cada vez mais a investir também em formação destes profissionais, percebem a sua mais-valia para o mercado. Há um limite dessa parceria com bancos? Ou seja, falaste que havia um intermediário de crédito tem X bancos. Há um limite de parceiros, digamos assim? Sim, legalmente existe sim, em termos de com o número de volumes do mercado. Só que existem muitos. Pois. Nós, o que é que acontece? Nós conhecemos os maiores, mas depois há muitos locais, muitos bancos locais. E então, pronto, existem muitos bancos. Ok, boa. Muito bem. Eu queria voltar aqui um bocadinho aqui à parte do empreendedorismo, digamos assim. Tu estás no meio de uma área que é muito masculina, digamos assim, ou seja, e se calhar, olhando os teus sócios, é quase tudo homens também. Como é que... é tudo homens, os teus sócios, pelo menos na área, são todos homens. Como é que tu... É difícil para ti posicionar-te no mercado? No início foi. Ok. No início, em 2020, há muitas mulheres na área no imobiliário e na intermediação de crédito, só que não há muitas nem posições de chefia. Certo. Chefia de direção. Isso. Mesmo na área da banca, se nós formos a olhar para responsáveis de setores, são muitos mais homens do que mulheres. Apesar de haverem muitas mulheres na área, mas não aqui na área da direção. Isso para mim no início foi complicado, até porque eu sempre trabalhei na área comercial e trabalhava na pastelaria dos meus pais desde sempre. Então eu fui durante muito tempo a menina da pastelaria e depois passei a ser a menina dos créditos. E então, quando eu lancei o departamento de crédito, em 2020, eles vinham os bancos vinham negociar comigo, apresentar estratégias, e era sempre a menina. Certo. Isto na altura foi assim um bocado de pensarmos assim, estas meninas do crédito, eles vinham, estas meninas dos créditos já... Depois eu tinha uma colega a trabalhar comigo, éramos só mulheres ali no departamento, e isto na altura foi um bocadinho... Na altura não interpretei muito bem, não gostei muito daquilo, porque não me estava a fazer muito... porque imagina, chegava o meu marido
Então, doutor Ricardo, tudo Certo, bem? certo, percebo. E enquanto para mim, menina Cátia, está tudo bem. E eu, na altura, eu quase que às vezes lhe dizia, mas tenho um mestrado. Só para, mas eu sabia que aquilo não era, aquilo é uma questão cultural. Pois é. E pronto, e as pessoas não estavam também tão habituadas a ter aqui esta direção ser feminina. Ainda alocavam muito, por exemplo, o Ricardo também já estava lá há mais tempo na empresa, mais ligado no imobiliário, mas estava há mais tempo. E então acabavam por nos colocar aqui um bocadinho de lado. Mas depois é como tudo, os números começam a aparecer, os resultados aparecem e pronto. E é um caminho que temos de fazer. E passaste de menina para doutora. Aí Exato. Sim. Como o Daniel estava a dizer, tu tens então uma página, não é? Tens uma página de Instagram, eu nem sei quantos seguidores? Já 11.000? Já estamos a falar de algo considerável. A minha questão é, já falaste um bocadinho, mas de qualquer forma, o que é que te motivou a criar essa página? Ou seja, tu realmente partilhas dicas, etc. Mas qual é que foi realmente a razão de te aventurar, digamos assim, nisso? Porque tens a carreira, tens tudo e agora entraste aqui neste mundo. Isso que requer algum tempo também. Na altura exato. não estava preparada para. Requer tempo, exatamente. Sim. Olha, eu senti mesmo muito a questão do desconhecimento. E eu queria fazer a diferença nas pessoas que... o desconhecimento, já percebi. Sim. Desconhecimento de informação, de sim. coisas básicas, de... Pronto, claro que este mundo agora também está sempre em evolução, mas, por exemplo, chegavam muitas pessoas que não sabiam que tinham que ter 10% de entrada para fazer um crédito. Muitos jovens, e então... Isto, nós não falamos nada disto nas escolas, nem na universidade, nem nada. Vamos todos aqui muito no desconhecido quando queremos comprar uma casa e eu nem sei se tem que ser efetivo, quais são os salários, que documentos é que eu preciso. E então eu sentia muito isto. Muito isto também por parte da equipa imobiliária, ou seja, que também iam acompanhando os clientes e também iam passando estas informações de que ok, aquele cliente até, mas não tem 10%, então, mas nem sabia que precisava ter. Depois até tem os 10%, mas depois não tem a parte dos impostos que ainda são bastante. Pronto. E então foi muito nisto de, ok, então, já que eu gosto de falar, eu dava muita formação interna à equipa. Porque não começar também aqui a trabalhar as redes sociais para chegarmos a mais pessoas, porque na área da intermediação de crédito nós também temos esta facilidade de poder trabalhar para o país todo. Exato. Não estamos limitados, enquanto que no imobiliário acaba por ser um bocadinho mais complicado. No crédito eu trabalho o país todo, as ilhas e pronto, e então acabamos por também chegar a mais pessoas. Boa. Muito bom. Uma última questãozinha aqui, se me permites, Daniel, antes de entrarmos aqui nos jogos, que os jogos vai mudar tudo. Não, mas ao longo desta carreira, portanto, já estamos aqui a falar de vários anos, qual é que foi aquela aprendizagem que te trouxe eventualmente mais ROI? Ou as aprendizagens que trouxeram mais ROI? Isto numa lógica de olharmos para quem eventualmente nos está a ouvir e tentarmos aqui entregar algo que possa realmente dar aqui o ROI, ou seja, que a pessoa eventualmente ouça o que tu digas e diga, ok, eu se calhar vou por aqui, ou se calhar não vou cometer o erro que tu eventualmente possas ter feito, ok? Olha, esta análise dos números acho que foi e que ainda é um momento decisivo na tomada de... Quando estou a decidir, tenho que olhar para os números e tenho que perceber realmente, porque há situações, há decisões que me parecem intuitivamente, porque parece que os números estão para ali, aquela captação, olha, aquele funil é o que me está a trazer o maior número de leads, maior número de clientes, mas depois eu vou ver o retorno que aqueles clientes me estão a dar. Então se calhar é melhor eu apostar naquele funil que não são tantos clientes, mas o retorno é maior, o nicho é diferente. Isto, por exemplo, eu trabalho um nicho nas minhas redes sociais, que é a construção, por esta análise que fiz na altura, que é analisei, percebi que o ticket era superior, havia muito mais conhecimento mesmo por parte dos profissionais, porque não se faz construção em todo o país, ou não com um volume significativo em todo o país, e então que fazia sentido apostarmos aqui. Claro que existe muito menos mercado,
muitos menos clientes a fazerem construção Sim. do que a fazerem negociações de crédito ou outro tipo de crédito. Mas aqui o retorno era maior e foi uma aposta que até agora tem dado frutos bastante interessantes. Sim, sim, ou seja, analisar os números, ver aqui realmente onde é que o foco está, onde é que a saída de clientes ou o aparecimento de clientes neste caso estará efetivamente Sim, e a o acontecer, retorno que não eles é? nos dão, porque Exato. muitas vezes o volume não significa nem qualidade, nem Isso, depois no final, pronto, mesmo em termos de gestão de equipas, porque não me interessa ter uma equipa cheia de leads que Isso. depois vai converter Menos. pouco. Pouquinho, sim, 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 sim. Por tu teres nichado, tu sentes que esse nicho tem um teto mais baixo? Teto. Ou seja, não consegue chegar a tantas pessoas, efetivamente. Sim, acredito que sim, porque pronto, é um nicho, É um nicho, não é? exato. Nem toda a gente constrói. Mas eu acho que também consigo chegar aos outros clientes na mesma, apesar de estar a falar sobre algo mais específico. Então, não me limitam. Mas tu tens alguma estratégia quando chegaste a esse limite, esse teto? Ou não? Vais continuar a, por exemplo, continuar a alcançar outras pessoas, mesmo dentro de Portugal? Sim. Ok. Sim. Eu não sei se percebi muito bem a Não, ou desculpa. seja, normalmente há a tendência quando trabalhas um negócio de nicho, digamos assim, intermediação de crédito, neste caso para construtoras. Há sempre eu vou dar um exemplo. Eu trabalho marketing digital nichado para infoprodutores. Ou seja, tudo o que seja externo, e-commerce, serviços, etc., nós não aceitamos, porque somos nichados. E a minha pergunta era mais no sentido que, se tu trabalhas hoje o nicho, no momento em que tu sintas que chegaste a esse teto, O teto do nicho. como Sim. é que vais fazer para ultrapassar esse teto? Qual é que é a questão aqui na nossa área? Este é o nicho que eu trabalho nas redes sociais, Isso. mas eu tenho a equipa preparada para os vários tipos de crédito. Ou seja, imagina, eu tenho uma equipe, 2 ou 3 elementos especializados em crédito à construção, outros estão no crédito ao consumo, outros estão em transferências. Eu estou a captar um tipo de cliente que vem para a construção. Vem por acaso para aquele nicho, mas depois não se adapta. Eu que trabalho nos outros. E muitas fases do processo são semelhantes. Então eu acabo por captar, apesar de eu estar a falar para um tipo de público, capto outros também. E fazemos-lo internamente porque a equipa está especializada por áreas. E estamos aqui a falar da tua marca pessoal. Sim. Porque a Aris, por exemplo, já é mais abrangente, Sim, presumo sim, eu. sim. Exatamente. Comunicamos para tudo. Exato. Pronto, o que eu mais comunico Exato. é realmente aqui para a área da construção. Porque é um gosto pessoal meu também, o tipo de processo, é o processo que é mais é mais diversificado também em termos dos bancos. Os bancos é muito diferente as propostas de banco para banco. É muito mais específico, muito mais técnico, tem que haver aqui um maior conhecimento. E é onde eu acredito que nós acrescentamos muito mais valor. E, portanto, faz-me sentido, porque há imensa informação. Quando chegar ao ponto em que eu acho que já não estou a acrescentar mais valor, apesar de ser uma área que estão sempre a acontecer coisas novas, pronto, aí se calhar vou investir um pouco mais no outro lado. É mais desafiante. Mas é na construção, ou seja, para quem quer construir uma moradia. Sim, Sim. eu trabalho para a construção de particulares. Isso. Depois existe outro tipo de crédito. Imagina, por exemplo, a construção de particulares é moradias. Isso. Para prédios em construção, se tu, enquanto particular, vais comprar um crédito, vais comprar um apartamento em construção, tu não podes fazer em autoconstrução. Exatamente. Mas existe outro tipo de crédito também para isso, porque cada vez mais os construtores pedem sinais maiores, mais de 10%. 10% é o mínimo, mas depois pedem 20%, 30%, 40%, 50% em alguns casos. E já existem também tipo de créditos específicos para isto. Para quê? Okay. Para que tu consigas na mesma dar um sinal, mesmo só tendo os 10%. Existem créditos específicos para que não são necessariamente créditos pessoais, que é onde normalmente se vai e depois existe ali um problema na altura da escritura. E então, isto já é um nicho também ainda mais específico, que é a construção de apartamentos e o financiamento para apartamentos em construção. Ok, bom. E mesmo na compra, já agora, essa é curioso porque eu estava a conversar com uma pessoa relativamente sobre isso, que é na compra do... Quero construir. A compra do terreno também dá para pedir crédito para a compra do terreno? Dá, sim. Até 90% e não precisas ter licença. Ok.
Portanto, se encontrares ali um bom negócio, não nos podemos prender pelo licenciamento, até porque normalmente após licenciado, que tem custos, é mais caro. Vale mais. Exato. Muito bom. É verdade, sim, senhor. Vamos para os jogos? Vamos, sim, senhor. Vamos lá. Como é que isto funciona? Temos um pequeno contexto, um dilema, 3 opções, podes depois acrescentar a quarta, etc. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Ok, já estou aqui a ver. Portanto, tens uma marca, a tua marca de consultoria financeira está a crescer rapidamente e recebes propostas para abrir 10 unidades em modelo franchising em várias zonas do país. Isto permitiria escalar a operação de forma mais rápida e com pouco investimento direto, lá está. Mas perderias controle sobre o atendimento, os padrões, a cultura, etc, etc. É um bom tema. Portanto, qual seria a tua estratégia? Por acaso é um bom tema. Portanto, aceitavas este modelo de franchising, avançavas aqui para o modelo, mesmo com o risco de perder aqui consistência na experiência do cliente, mantinhas o crescimento orgânico, portanto, abrias as tuas unidades próprias a um ritmo se calhar mais lento, mas com mais controlo, ou avançavas aqui para meio-meio, testando com 2 ou 3 zonas, com uma supervisão direta tua e outros franchisings. Isto é uma daquelas questões na criação de negócio e de marca. Exato. que faz todo sentido. E eu preferia o crescimento orgânico. Okay. Marcas próprias. Marca própria, Lojas próprias. lojas próprias e pronto, seria muito por aí. Nem é tanto pela questão do controlo em si, mas acho que faz sentido para sedimentar uma marca. Nós temos que primeiro comprovar aquilo que valemos, e não é com uma loja que vamos comprovar, e portanto não me fazia aqui sentido o franchising. Ok, muito bem. Boa. Olha, e agora vamos aqui para o jogo 2, em que tu és sócia investidora deste negócio. Exatamente. E agora vais ter que escolher aqui 4 C-levels, um CEO, um CMO, um CFO e um COO, dentro aqui de um saquinho com algumas personalidades, para juntar aqui à tua equipa. É encontrar, não é sócios, mas é aqui cargos que se elevam, portanto, está Exatamente. perto. Executivo, marketing, finanças e operações. Tiras 4, deixas aí na mesa e depois decidimos. Decidimos? Não, tu decides. Exato. 4. Boa. Posso... Podes. Mostra investidor. para a câmara cada um. Isto aqui se calhar já não vai dar. Foi. Pois é. Tem que se atualizar. Então, Muito bom. Marta Marta Temido. Temido. Mário Mário Ferreira. Ferreira. Senhor Pinto da Costa. Pinto. E o Kim Barreiros. Kim Barreiros. Ok. Então, O Vamos ter que negócio é uma consultoria financeira, portanto, o negócio é o mesmo. vamos escolher um porque já não é possível, não é? Exato. Vamos excluir. Eu acho que destes 3, aquele que... Mas tens que escolher para os 4 cargos. Então Ok. vamos lá. Executivo, marketing, finanças e operacional. Ok. Portanto, Olha, ele, apesar de não ser possível, vamos imaginar que é possível. que é possível. Exato. O operacional, eu escolheria a Marta Temido. Ok. Acho que ela deu bastantes cartas na altura da pandemia. verdade. E portanto que faria sentido. Para o marketing, o Kim Barreiros, acho que é um ótimo comunicador e que nos ajudaria, Ia fazer uma música que ia ser cantada em todas as queimas, de certeza. com certeza. Logo ali, a camada jovem, que jovem. precisamos que a seguir vão comprar a casa, Isso. estava lá todos Estava lá preparados. fora. Investir em literacia financeira nos E jovens. Sempre, Sim. sempre. De uma forma didática. Exatamente. Sim. Então falta-nos O finanças e executivo, quem é que manda nisto tudo? Aí realmente está um belo duelo. sim, as finanças, o Sr. Pinto da Costa esteve aqui algo, mas tudo depende do lado em que nós estávamos, não é? Isso mesmo. Portanto, se Cá calhar está para as alguém de Braga. finanças, o Pinto da Costa e o Mário Ferreira para o executivo. Acho que sim, que seria Ou uma seja, boa colocamos as finanças no Pinto da Costa. aposta. As finanças no Pinto da Costa. Caso eu lembro de uma entrevista dele, acho que foi na SIC, em que ele disse literalmente que finanças eu não percebo nada.
Disse, o CFO, ou lá o que é, já não, como é que se chama? Ele é que trata das coisas, porque a jornalista estava efetivamente a fazer-lhe perguntas das finanças do Porto. E eu, não sei nada. Não lhe interessava responder. Me interessava isso. Muito bem, portanto, resumindo, CEO Mário Ferreira, não é? Uhum. CMO Kim Barreiros, CEO Marta Temido e o Pinto da Costa nas finanças. Boa. Será que isto iria funcionar? Acho que aqui o jogo de egos se calhar não ia funcionar, não é? Não... É assim, não sei. O que achas, Daniel? Eles devem ter valores em comum, de É certeza. deixar nos deuses e ver acontecer, não é? Deixar nos deuses e ver acontecer. Podia ser aqui uma quadra Nunca se sabe. impecável. Também qualquer coisa, a Cátia, A Cátia, quer- exato. a Cátia despedia. Exato, Com chegava certeza lá. dispensava, não era? Exatamente. Estava resolvido. Meu querido, já não serves. Exato. Muito bom. Aqui antes de irmos embora e olhando também para o teu percurso, tentando aqui também ajudar quem está lá em casa, para quem eventualmente quer começar no mundo do empreendedorismo, quais é que são aqueles passos que se calhar não devem ultrapassar para ter o maior ROI possível? Olha, investir em conhecimento. Isto deve ser logo a primeira coisa. E em conhecimento em várias áreas, porque quando nós começamos uma Pois. empresa não podemos achar que sou especialista em intermediação de crédito, mas depois tenho que ir fazer vídeos e editar vídeos e pensar em copies Eu e... acho que está traumatizado com os vídeos. E ao Canva. Sim, temos que saber epá, no início temos que saber tudo e acho que é muito por investir em conhecimento, ter tempo para investir em conhecimento. E nunca descurar da análise de números para Pois. sempre. Gerir sem números não é gestão, não é? Sim. Aquilo que não é medido não pode Não ser é gerido. gerido. Alguém disse essa frase, Sim. é verdade. Muito bem. Muito bem. Olha, Cátia, muito obrigado pela tua Muito presença. obrigado, Cátia. Espero que tenhas gostado da experiência de estar aqui connosco. Da experiência. Exato. Foi muito bom. Muito obrigada por me receberem. Obrigado, nós. Muito obrigado aqui pelas tuas partilhas. Aqui foi muito bom. Já saímos aqui com algumas anotações. Já, sim, senhor. E eu queria-me também despedir, não só de vocês, mas também de quem está do outro lado a ver ou a ouvir. Muito obrigado pela tua presença aqui em mais um episódio. Já sabes, deixa o teu like, partilha, deixa o teu comentário, diz-nos se gostaste ou não deste episódio e que outras pessoas gostarias de ouvir e vemo-nos num próximo ROICast. Tchau.